Aleluia, glória a Deus, amém. Tiago vai fazer um belisco ali no teclado, e eu queria te convidar, você que pode, a dobrar os seus joelhos, e nós vamos ter um pouquinho de oração. Queria que você que pode dobrasse seu joelho na sua cadeira. Elmer, dá uma cadeira aí, por favor. Vamos orar ao Senhor o tempo de uma oração, em nome de Jesus. Obrigado. Curve seus joelhos, vamos orar. Aqueles que podem, quem não puder pode ficar sentado, tá bom? Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o meu louvor, Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no teu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor, para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Flua como um manancial no teu interior, com águas vivas, te restaurarei.
Aleluia. Glória a Deus. Continua aí, Tiago, com as suas vozes. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Eu fluirei como um manancial no teu interior, com águas vivas te restaurarei para o teu louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Marília vai dar aqui um aviso. Graças a Deus, irmãos, amém. Eu quero falar com os irmãos que deram o nome para estar participando do encontro de casais desse ano, que eu e o Mário estamos lá no fundo para poder entregar os boletos. Como os irmãos já sabem, o primeiro pagamento começa agora, nessa semana de fevereiro. Então, hoje cedo eu estive aqui, mas infelizmente não vieram muitos irmãos. Então, para não, como se diz, eu preciso estar entregando hoje, né? Senão a gente vai se encontrar e já vai ter vencido o primeiro pagamento. Então, por favor, aqueles que deram o nome, nos procure ali atrás rapidinho. A gente não vai ficar todo o culto aqui, tá, irmãos? A gente já veio de manhã, a gente só vai ficar um período. Então, como eu não queria atrapalhar e sair chamando um por um, quem deu o nome, por favor, nos procure. Então, enquanto a gente vai dando continuidade, o culto, né? Aí levanta um, vai lá, não precisa de os dois, né, do casal, vai um, vai outro, e já vai resolvendo. Meus irmãos, amanhã nós vamos começar o nosso seminário aqui na igreja. Um ano sem SEBS, né? 2020 nós não tivemos por causa da pandemia, então nesse ano vai ter aula. Já estamos com tudo preparado. As aulas durante esse período vai ser aqui na igreja, porque o aprisco, devido às chuvas que deram, está ainda arrumando, né? Então, até que conclua a arrumação, as aulas serão aqui, tá bom? Então, amanhã, às 19 horas, não 19h30, às 19 horas, nós vamos ter o nosso seminário. No ano passado, nós lançamos um desafio que foi: eu li 66 livros em 2020, e aí os irmãos que leram a Bíblia toda, eles iriam ganhar uma camisa escrito: eu li 66 livros em 2020, e o dia que nós vamos entregar a camisa vai ser domingo que vem, no dia da ceia do Senhor. E eu queria te chamar, você que leu a Bíblia toda, né, e deu o seu nome para Marília, você vai vir no culto das 18 horas no domingo que vem. Nós vamos entregar as camisas e depois nós vamos tirar uma foto bonita para incentivar o povo a ler a Bíblia Sagrada. Amém? Então, domingo agora que vem, no culto das 18. Quem vem das 10h15 vai, né, vai vir nas 18 para poder receber a camisa. Você pode vir nos das 10, assistir o culto, e vir nos 18 só para receber a camisa, tirar a foto e ir embora, né, se você quiser. Mas fato é que vamos entregar tudo junto para a gente tirar uma foto bem bonita. Esse ano a gente não vai lançar o desafio, não. Esse ano foi, a gente lança um ano, deixa um, no ano que vem a gente lança outro desafio. Quem sabe, eu li a Bíblia toda em 2022 e ganhei R$1.000. Aí vai ter mais gente lendo, não vai? Né? Com certeza. Deixa eu ver outro aviso que eu tenho que dar. Não, peraí, tem um outro aviso? Foi o da Bíblia, da camisa. Ah, tá, lembrei. Domingo que vem é ceia do Senhor. Amém? Todo domingo de ceia a gente também arrecada aqueles elementos para montar a cesta básica.
Então você traga os elementos. O que eu tenho que trazer? Olha, traga algo que sirva para montar uma cesta básica. Não traz sal não, porque sal sobe a pressão e nem precisa, né? Traz um pacote de macarrão, alguma coisa que sirva para a gente colocar na cesta básica de alguém, ok? Parece uma coisa simples, mas uma ajudazinha que você dá já alivia a fome de alguém, tá bom, queridos? Meus irmãos, quero convidar o Elias, nós vamos orar por ele, professor Elias. Traga o óleo aí de unção. Tem mais alguém precisando de oração na área da saúde? Vem até aqui à frente, acompanhe aí, nós vamos orar para que Deus possa derramar graça sobre a sua vida. Tem mais alguém? Saúde, amém? Unge aqui, pastor. O Elias está falando que a cirurgia dele vai sair sábado, em nome de Jesus, né? Já era para ter feito, né, professor? Mas aí o médico que estava ajeitando tudo, acabou que ele faleceu, né? Ele faleceu-se, né? E acabou que atrapalhou todo o processo. Então sábado agora, Elias vai estar passando pela cirurgia, e o Deus que começou a boa obra é fiel para concluir essa obra, em nome de Jesus. O Washington José, faça essa oração com a gente aqui, por favor. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus, para a gente orar. Cirurgia do Elias sair, dá tudo certo. Orar, é pela Lúcia ou por você? Pelos dois, né? Pela Lúcia. Vamos orar então. Sim, nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a vida do Elias. A obra que tu começaste, Senhor, tu terminas. Tu és o nosso Deus e nós cremos no teu poder. Nós cremos que não há impossível para ti, Senhor. Aquilo que o homem não pode fazer, aonde o homem não pode chegar, nós cremos que o Senhor tem todo o poder para mudar esse quadro, para mudar essa história. Em nome de Jesus, ó Pai, toca, Espírito Santo. Toca, Senhor, aonde o homem, o médico não pode chegar. Já declaramos a vitória sobre a vida dele. Em nome de Jesus, que toda doença, tudo aquilo que não provém do Senhor sobre a vida desse homem, pela vida desse servo, pela vida desse filho, Senhor, toca na vida dele hoje, ó Espírito Santo. Toca na vida, aonde o homem, o médico não pode chegar, Senhor. Eu sei que o Senhor vai usar os médicos, os enfermeiros, toda a equipe técnica, clínica daquele hospital. Mas eu creio, Senhor, que vai ser só para fazer uma tabela, só para fazer uma coisa. Mas o Senhor vai tocar hoje. Muda esse quadro, Senhor. E pela fé, toca, restaura a fé, Senhor. Aumenta a fé, Senhor, em nome de Jesus. Restaura hoje, Pai, para a honra e a glória do seu tanto nome. Toca na vida da Lúcia, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, sobre ela hoje. Nunca perdeu a fé, Senhor. Sempre confiou. Sempre esteve aqui, Senhor. Em momento algum a fé desmoreceu. Pai, em nome de Jesus, honra, Senhor, essa noite. Ó Pai, traga de volta, em nome de Jesus, os movimentos. Toca onde o homem não chegou. Restaura, Pai, nessa noite, para a honra e a glória do seu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, dê um glória a Deus aí nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Último ato aqui antes da palavra. Quero convidar o Fernando e a Stephanie. Lá vai desencaiando o povo. Glória a Deus. E fui lá chamar ele para pegar a aliança. Ele estava com a mão da aliança bem assim no peito. Eu falei, é só porque está com a aliança aí que você está, né? Oh Deus, não sei o que, brilhando, né? Ah, tá. O reflexo da luz, né? Então nós vamos fazer uma oração. Aí mais uma vez a igreja fica de pé. É um exercício essa igreja, né? Para você ver, levanta, senta. Isso é bom que o sangue corre. Fica de frente, assim. Isso. Nós vamos orar em nome de Jesus. Deixe-me colocar aqui em cima da Bíblia, vai ficar bem chique na foto.
Coloca as duas mãos, as 4 mãos aí por baixo da Bíblia, por baixo primeiro, isso. Aí você tem que compensar que ela é mais baixa, isso. Aí, tira uma foto aí, ó que chique. Espera aí, deixe-me. Pegou o contorno dos meus olhos? Por isso que eu vi todo hoje assim, Vamos orar, igreja? Senhor, nós consagramos aqui esse passo mais sério que esse casal de namorados estão tomando hoje, o passo do noivado. Eu quero pedir ao Senhor que tome nas tuas mãos a vida do Fernando e a vida da Stephanie, que eles possam, Deus, continuar no propósito do Senhor para a vida deles. Nós como igreja alegramos, nós ficamos felizes com o que eles estão aqui fazendo, em o nome de Jesus, e como igreja nós queremos abençoar a união desse homem em noivado com essa mulher, em o nome de Jesus. Já foi feito lá na casa, mas vamos fazer que só a cena mesmo. Tira a máscara aí. Aí pergunta ele: você quer ficar noivo de mim? Tipo índio, mim quer ficar noivo de ti. Eu não estou muito ideia. Quantos são? Não quer, né? Olha nos olhos e... sente a firmeza aí, ó. Stephanie, você aceita casar comigo? Aceito. Claro, né, amor? É de atitude, viu? Chegou a respirar profundo, hein? Me dá a mão agora, coloca a mão por cima da aliança, isso. Vamos orar, queridos? Senhor, nós abençoamos os projetos desse homem com essa mulher e pedimos que o Senhor derrame a tua bênção sobre a decisão deles, que dentro em breve possamos estar aqui como igreja nos alegrando no enlace matrimonial desse casal, em o nome de Jesus. A igreja abençoa a vida desse casal para a glória do nome do Senhor. Amém. Parabéns. Parabéns. Deus abençoe. Chique, hein, senhor? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 1. Na verdade, eu queria que você abrisse primeiro em Lucas. Vamos lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. É o texto 2 aí, multimídia. Lucas, capítulo 1. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Cultuar a Deus é algo que você sempre tem que dar prioridade na sua vida e na sua semana, sempre. Sempre tire um tempo para Deus, amém? Pode ser que no primeiro dia você venha, a palavra não te toca tanto, pode ser que no outro dia toca muito, pode ser que num dia você não sinta nada, pode ser que no outro dia você sinta um tantão. É assim mesmo, a caminhada cristã é desse jeito. Nós precisamos tirar o tempo que é de Deus, para adorar, para dobrar o joelho, para ofertar, para dizimar, para cantar louvores, para ouvir uma palavra, para receber um puxão de orelha, para ficar feliz porque está fazendo a coisa certa, para encontrar um irmão que te deve e você ainda ter que exercitar a misericórdia olhando para ele assim, me paga. Mas tudo isso faz parte da caminhada. Então, Lucas capítulo 1, nós vamos pegar o versículo de 1 a 3. Na verdade, de 1 a 4, isso. Todos acharam? Vamos ler. Eu queria que você prestasse atenção, porque essa pregação de hoje, ela vai ser uma pregação que exige um pouquinho mais da sua atenção. Todas exigem, né? Mas hoje vai exigir um cadiquinho mais, para você ficar mais assim atento, para você entender, não que você não tenha capacidade de compreensão, é porque eu não tenho capacidade de explicação, para que você entenda o que eu quero transmitir. Bom, Lucas capítulo 1, versículo de 1 a 4 vai dizer assim, visto que muitos ouvem que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem
depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruído. Essa é a palavra do Lucas, né, cheio do Espírito Santo, fazendo aqui a inscrição aqui do Evangelho que leva o seu próprio nome. Paralelo a esse texto, eu quero que você abra lá em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Apocalipse 1, do 1 ao 3. Preste atenção, porque esses textos fazem parte do tópico 1. Então vamos fazer um confronto, um paralelo, uma observação entre os dois. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, quando você pega o primeiro texto que lemos, que é o texto do Evangelho de Lucas, Lucas ele escreve da seguinte forma, ele vai dizer assim, olha, em minhas palavras: ó excelentíssimo Teófilo, eu estou enviando para você, depois de acurada investigação, uma narrativa dos fatos que aconteceram aqui em Jerusalém, em ordem, para que você entenda, para que você creia nas coisas que aconteceram aqui. Eu fiz uma investigação e alistei os atos assim em ordem e apresentei para você. Bom, essa é a tônica da narrativa de Lucas, aquele que escreveu o Evangelho que leva o nome dele. Mas quando você lê Apocalipse, que foi o texto que nós lemos, a pegada do apóstolo João, já nos primeiros versículos do seu capítulo é diferente. João não fez, entre aspas, nenhuma acurada investigação dos fatos. João não pesquisou documentos, ele não foi um historiador. O texto já começa dizendo assim: revelação de Jesus, que foi dada por intermédio do anjo a João. E quando aconteceu isso? O versículo 9 fala que João estava na ilha de Pátimos. Ele estava ali exilado por causa da pregação e do testemunho de Jesus Cristo. Ele achou-se em espírito no dia de domingo, dia do Senhor, aqui é dia de domingo, primeiro dia da semana. Ele achava-se em espírito ali, numa meditação, e de repente, diz a Bíblia, aparece para ele um anjo e começa a dizer para ele, na verdade ele tem uma visão não de um anjo, ele tem uma visão do Senhor. Ele fala assim: achei-me em espírito, no versículo 10, ele fala: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo. E aí ele fala assim no versículo 12: quando eu voltei para ver quem falava comigo, e aí ele dá uma descrição daquela visão que ele está tendo, e o relato da visão é que aquela pessoa, aquela epifania, era o próprio Senhor Jesus glorificado ali diante dele. Se você ler depois aí, versículo 14, a cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas, tinha na mão direita uma estrela. E aí vai dizendo, vai mostrando, e aí você percebe que João, quando tem aquela visão no versículo 17, ele cai aos pés como morto, porém Jesus toca nele e fala: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas revelações que eu vou te dar. Eu te pergunto, o Evangelho de Lucas não foi escrito a partir de uma revelação. O Evangelho de Lucas foi escrito a partir de uma acurada investigação dos fatos.
O Evangelho, ou na verdade o Apocalipse que João escreveu, já foi um texto totalmente revelado por Deus. O texto de Lucas é inferior ao texto de Apocalipse? Sim ou não? Não, claro que não. É Bíblia Sagrada. Então nós temos dois textos no Novo Testamento, um que foi produzido por investigação cuidadosa. Eu acho muito bonito o termo que Lucas fala, acurada investigação e fatos expostos em ordem. Eu acho essa narrativa dele, e quando ele fala para Teófilo, ó excelentíssimo Teófilo. Já o texto de João na ilha de Patmos diz que num domingo João levanta de jejum, em oração, está ali num canto buscando a Deus, de repente ouve uma voz por trás, e quando ele olha, ele vê quase que a visão de um juiz. Cabelos brancos de lã significam autoridade, olhos reluzentes como fogo, que tem uma percepção perfeita das coisas, pés e tal, e ele percebe que ali está um ser, um juiz diante dele, e ele cai como morto, e aí vem a revelação para ele. Então o que eu quero mostrar para você? O que aconteceu com João na ilha de Patmos, essa revelação que foi a produção do Apocalipse, ela acabou aqui. Sim ou não? Se alguém chegar para você hoje e falar assim, meus irmãos, hoje, nessa madrugada eu tive uma revelação, e eu escrevi tudo que eu recebi em revelação nessa madrugada, e inclusive eu quero que vocês preguem essa revelação que eu recebi e escrevi aí nas páginas da sua Bíblia, e que vocês agora, nós, a igreja, sigamos essa revelação que eu recebi. Está certo ou está errado? Está errado, sola escritura, eu tenho que ficar só com o que está nas escrituras sagradas. Mas agora eu percebo que no Evangelho de Lucas, eu percebo algo que Lucas fez e que ainda é prática que nós como cristãos precisamos continuar fazendo, que é o quê? Que é examinar as escrituras, que é, olha, ele fala aqui, depois de acurada investigação, que é fazer uma percepção do texto, que é ler o texto com calma e com paciência, aplicando as normas de interpretação. Por exemplo, hermenêutica não é uma matéria só da teologia, o direito tem hermenêutica, aplicando as regras da hermenêutica, para que eu compreenda o que o texto quer dizer. Então, quando eu observo esse texto aqui, eu percebo que o fato de eu ser crente, de eu crer na palavra de Deus, de eu viver de fé, que a minha fé é uma fé pautada na palavra, isso não me tira a obrigação de debruçar sobre os textos e meditar para ver como de fato está escrito. Eu não posso simplesmente falar assim, não, olha, eu tive aqui, eu estava numa ilha e de repente eu vi um fogo e agora eu vou pregar para você sobre um fogo que eu vi quando eu estava no meu exílio. Não, isso aí foi só para João. Eu preciso debruçar, eu preciso sentar, eu preciso analisar, eu preciso perceber a conjugação, o tempo, está no singular, está no plural, primeira pessoa, segunda pessoa. Eu preciso observar o valor e o princípio que está sendo apresentado. Eu preciso observar se o texto ele está preso num contexto ainda, ou se ele é aplicável aos tempos de hoje. Você pega um texto, por exemplo, do Antigo Testamento, que diz que a mulher, no dia da sua menstruação, ela não pode tocar em nada, ela tem que ficar fora do arraial 7 dias. Isso se aplica hoje? Cadê sua esposa? Ela ficou lá na casinha do cachorro. Por quê? É que de acordo com a Bíblia, ela está menstruada, ela não pode entrar dentro de casa, senão ela faz essa casa ficar imunda. Está errado. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eu preciso ter esse entendimento para aplicar o valor da palavra de Deus. E Lucas vai me dar esse equilíbrio. Lucas vai dizer, não, depois de acurada investigação, depois de uma narrativa dos fatos em ordem, eu escrevi para você, e eu acho legal quando ele fala, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem dos fatos que aconteceram aqui, para que você creia, para que você tenha, no versículo 4 ele fala, para que tenhais plena certeza
das verdades em que fostes instruído. Sabe qual é o grande problema às vezes nosso, e por isso a gente acaba atropelando os princípios, é porque a gente ignora essas coisas. Nós pegamos só para o lado da coisa espiritual, e esquecemos que, embora nós somos crentes e cremos no espiritual, nós também estamos presos num corpo físico e precisamos fazer uma análise física. Nós acabamos de orar aqui pelo professor Elias, que vai se submeter a uma cirurgia, querendo o nosso bom Deus, resolutiva em nome de Jesus. Então nós fizemos duas coisas. Nós apelamos para o espiritual, porque ungimos conforme está escrito em Tiago: está alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros, ungindo com óleo, ore. Mas sexta, sábado, se Deus quiser, ele vai estar numa cama de cirurgia com toda a equipe médica, preparando para fazer uma intervenção cirúrgica. Quem está entendendo? A gente tem o equilíbrio. Agora o Elias fala assim: não senhor, não, eu sou um homem de Deus, eu sou crente, não vou fazer cirurgia nenhuma, não vou tomar remédio nenhum, porque Deus vai fazer a obra. Não estou dizendo que Deus não faça a obra, eu sou crente, eu sou crente, mas eu preciso acreditar que Deus faz a obra, e essa obra de Deus pode ser feita, primeiro, curar milagrosamente. Quem crê diz amém. Deus pode curar milagrosamente, pof, acabou. Mas Deus também pode curar através da mão dos médicos, que é fazer com que o médico acerte em cheio. Não precisa ficar, faz uma intervenção, faz outra, aplica um remédio, aplica outro. Deus pode esclarecer a mente daquele doutor, Deus pode iluminar o entendimento dele, de maneira que ele, olhando ali, ele fala: vai ser isso e isso, e vamos fazer isso e aquilo, e vai dar certo, e glória a Deus, dá certo. E a glória é de quem? É de Deus, que deu toda a direção, que deu a inteligência. Mas eu não posso ficar, sabe, para ilustrar o que eu estou falando, eu me recordo de dois acontecimentos. Quando eu estudava, eu devia ter meus 18 anos, eu fiz magistério, quando ainda tinha magistério. Eu estava concluindo o magistério, na minha sala tinha um amigo meu, que convertemos juntos, convertemos com 16 anos, 15, 16 anos, convertemos juntos. E aí, ele numa igreja e eu na igreja batista, não vou falar a igreja dele. E depois que a gente já estava lá no segundo ano de magistério, e ele muito inteligente lá, fazendo as metodologias que só quem fez magistério sabe o que é metodologia da língua portuguesa, metodologia da matemática, do não sei o que, é o jeito que você vai dar aula. Ele estava fazendo os estágios, né? Estágio de regência, estágio de acompanhamento, estava fazendo essa trinheira toda. Aí ele chegou em mim e falou: Vinícius, a gente era muito amigo, até porque eram os únicos crentes da sala. Falou: Vinícius, meu pastor, ele estava pregando lá e falou um negócio interessante, eu peguei para mim. Eu falei: o que, irmão? Escola, faculdade, esses trem é do diabo. Esses trem mata a fé da gente. Eu comecei a ouvir aquele discurso, e nós vamos fazer o seguinte: eu vou sair da escola. Eu falei: irmão, você está ficando doido? Faz isso não, senhor. Não, que a escola, faculdade é um lugar, se você não tiver uma base sólida, mexe com a sua fé, não discordo. Mas cara, buritizeiro não tem? Começa com N. Nada. O que você vai fazer? Não, Deus vai dar, Deus vai fazer e tal. E não adiantou eu falar, porque aquilo foi verdade para ele parou de estudar. Aí quando eu sempre visitava ele, a gente sempre se via, uma gravidez, 2 gravidezes, 3 gravidezes. Aí eu falei: uai, irmão, eu até que eu gosto também, mas assim, não precisa de engravidar toda vez que vai não, está doido? Não, porque você faz o quê? Eu falei: uai, mulher toma remédio, a gente evita. Está ficando doido? Isso é pecado, rapaz. Isso aí não, o pastor falou lá que isso aí não, que é deixa encher a terra, povoar e... Falei: irmão, você está ficando doido? Pode não, senhor. Moço do céu, já pensou o gás, como é que está? É muito, senhor. Para aí, não sei o quê, porque o pastor falou que isso aí é pecado e tal. Enfim, parou de estudar, arrumou um tanto de fio. Não que fio não seja bênção, mas quando eu quero arrumar, quem está entendendo?
Eu não vou arrumar filho indiscriminadamente numa condição dessa hoje, que você quer dar um estudo para um filho, que você quer vestir ele bem. Última vez que eu vi ele, faltavam uns 2 dentes assim na frente. Falei, seu pastor também falou que não pode arrumar o dente? Mas o que significa isso? Que crítica que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a crítica de a fé. Aí eu fico pensando na mãe desse irmão, porque a mãe não é crente. A mãe, quando o filho chega em casa e fala, estou saindo da escola porque meu pastor mandou parar de estudar, porque estudar não é coisa de Deus. Então você está percebendo aqui o que Teófilo está fazendo, perdão, o que Lucas fez? Lucas, não, ele era crente, ele era servo, ele andou com Paulo até os últimos momentos da vida de Paulo, e quando ele vai escrever para esse camarada que eu não sei quem é esse Teófilo, mas era alguém de nobreza, ele vai escrever um tratado, ele fala, depois que eu investiguei, Teófilo, depois de acurada investigação, eu propus para você, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas é um camarada que, a despeito de ser crente, de crer, de orar, de buscar a Deus, ele não abriu mão desse entendimento que eu preciso ter de que a vida, embora eu esteja no espírito, no espiritual, ela ainda é física, ela ainda tem concurso, ela ainda tem exames, ela ainda tem, sabe, ela ainda tem resultados que são meramente humanos. Um dia eu falei com esse irmão, falei, cara, mas e como é que você vai fazer para sustentar a família e tal? Ele falou, não, você não crê que Deus pode me pegar aqui e me colocar lá naquela empresa, na Minas Ligas, lá em Pirapora, como chefe de um departamento lá? Eu falei, cara, eu creio que Deus pode fazer isso, mas que Deus injusto, hein? O outro estudou, queimou pestana, e aí Deus pega você que não fez nada e põe no lugar dele. Que Deus é esse que você está crendo? Olha que cabeça essa sua. Uma coisa que é para ser bênção a nossa fé, está sendo tóxica para você. É isso que eu estou querendo mostrar aqui com Lucas. Lucas não é menos crente que João, não. Lucas não é menos espiritual do que João, só pelo fato dele colocar os pés no chão. Acredito que ele orou, acredito que ele creu, acredito que ele fez, mas ele fez uma acurada investigação. Ele analisou os pontos. Um outro caso quero contar. A Aline Conrado foi minha, levanta a mão, e a Aline foi minha, né, ovelha lá em Montalvão. Você lembra do pastor Antônio Alano Costa Silva Adriano, marido de Deus Alina? Você era menina ainda. Lá em Montalvânia tinha um pastor chamado, esse eu vou falar o nome dele, Antônio Alano Costa Silva Adriano, bacharel em Direito. Dr. José Florisval de Ornelas era o prefeito de Montalvânia. Marcava reuniões e sempre chamava os pastores, os padres e tal. Ele gostava dessas reuniões e um dia fez uma reunião na casa do vice-prefeito que chamava José Nogueira, que era da Assembleia de Deus, pastor na Assembleia de Deus. Fizemos uma reunião e lá tinha um quintalzão assim grande assim. A gente na reunião, o prefeito falou, não sei quem falou, o negócio de umas cestas básicas que precisar da gente para ajudar a distribuir, enfim. E aí o Zé Nogueira ofereceu um tacho de feijoada. Feijoada é tudo de bom, só que a feijoada era daqueles porcos de granja, aquele tocinho assim, aquele que nem veneno de cascavel faz trapassar aquela banha para chegar na carne, assim, você lembra disso? Mas uma panca de gordura assim. Quando o Zé Nogueira destampou aquele caldeirão e falou, pessoal, pode comer. O Antônio Alano era grandão, branco, grande, ele tinha assim uma protuberância nasal típica de um árabe, aquele narigão árabe, sabe, grandão. A mulher dele chamava Deusa Alina, né, grandona também. Esse era grandão, era bem grande mesmo, eles era exagerado, dava para fazer uns 4 homens com ele. E o tanto que ele era grande, ele tinha uma barrigona, e ele era grande. Eu lembro de uma cena bem engraçada, que a menininha deles já estava desse tamanho assim, eles andavam empurrando ela num carrinho de bebê na rua. Era uma cena, você não lembra não, Aline? Você já tinha ido embora já. Era uma cena típica, já tinha ido embora, né? Uma cena típica, ele empurrando no carrinho de bebê, a menina com dente e tudo na boca já. Montalvânia acontecia essas coisas. Aí, doutor José falou comigo assim, ele me chamava de Ravani,
olha o prato do Alano, o prefeito da cidade, médico. Eu falei, o que é que tem, doutor? Moço do céu, que dali é um veneno. Moço, sabe aquelas peles de porco branca, com aquela graxa agarrada? O trem estava até assim, igual uma gelatina. E o Alano maçando aquilo no arroz, assim, no que dava para ter arroz, porque eu tenho não dava nem para ter arroz, não, e comendo aquilo, e comendo. Aí como o doutor falou, eu fiquei consternado, porque ele era meu amigo, eu gostava dele, senhor. Aí na saída lá, eu saí devagarzinho, despistadinho, cheguei na mesa dele, falei, ô Alano, pelo amor de Deus, o prefeito está falando que além de ficar feio, isso aí é um veneno, cara, ou sua barriga deve estar com 16 dígitos, cara, isso é exagero. O que tem? Ele falou que isso mata, cara. Isso é... Moço, você está amassando a gordura igual quem massa banana. Você é louco, Alano. Alano, você deve estar com triglicérides, colesterol, tudo quanto é diabo, azulim, demônio verde, deve estar tudo aí nesse trem, você comendo esse trem na boca boa. Que isso, rapaz? Depois que acabar de comer aqui, eu boto a mão aqui e falo, Jesus, tira a gordura e desentope minha veia. Aí eu falei, para de brincadeira, você não acredita não? Desde brincadeira, Alano. Você não acredita nisso não? Batista é tudo incrédulo. Aí que eu fui ver que ele acreditava nisso mesmo. Ele acreditava que depois de absorver aquele tanto de gordura de porco de granja, bastava ele colocar a mão na protuberância barrigal, no tecido adiposo e falar assim, Jesus, retira essa gordura. Eu falei, não está funcionando, porque a bicha estava aqui. Ele acreditava nisso. Eu lembro que ele falava comigo assim, a gente falava de Israel, ele falava assim, você fica defendendo Israel, 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 você sabia que Ismael também é filho de Abraão? Eu defendo Ismael, porque Deus falou comigo um dia, que eu vou ser príncipe dos árabes um dia. Olha que minha família, ninguém tem esse perfil que eu tenho. Eu falei, você está falando que você vai ser príncipe na Arábia Saudita? Mas você fala o quê? Você fala goianês, de Aparecida de Goiânia, você não, eu acredito. Batista não acredita em nada. Irmãos, é pedir demais para mim. É pedir muito para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Eu acredito que se você estiver aí andando no meio do mato e uma cobra, você está lá pedalando lá no meio dos matos lá, e uma cobra foi e picou seu pé, você não quis que a cobra picasse, você não procurou que a cobra picasse, você está distante de médico, e aí porque foi um acidente, você orar, Edu, falar assim, Deus, tem misericórdia, essa cobra me mordeu, não deixa eu morrer até chegar no hospital não. Quem acredita que Deus pode? Eu acredito, irmãos, eu acredito, mas eu colocar o pé lá para a cobra morder, e falar que eu vou deixar a cobra morder, porque Deus vai, eu não acredito nisso não. Igual aqueles cultos dos Estados Unidos que os caras ficam manipulando cascavel no culto. Você está ficando doido? A minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, e a nossa Bíblia diz, não tentarás o Senhor nosso Deus. A Bíblia também diz, se porventura alguém beber alguma coisa mortífera, mas isso é quando você é enganado, é alguém armando para o seu mal, pode ser que o Senhor te livre, Ele tem poder para fazer isso, pode ser que Ele te livre, mas agora eu vou colocar meu pé na boca da cascavel, para provar para os outros que Jesus cura? Não. Então Lucas, quando ele fala aqui, olha, eu fiz uma análise, eu estudei, eu peguei aqui o texto, eu estou mostrando, isso aqui é uma coisa que eu não posso descartar. Eu estou falando isso aqui, não descartando o espiritual eu acredito, irmãos, amém ou não amém? O espiritual eu acredito, eu já vi testemunho, e acredito que o pastor, o irmão que contou, não está mentindo, que pegou uma viagem e tal, errou o caminho, e de noite, chovendo, e mulher e menino, e o ponteirinho da gasolina, lepo, e ele falou, meu Deus, como é que eu faço agora? Ias descer do carro e orar, e clamar a Deus por misericórdia, e entrar no carro, rodar o mesmo tanto, e entrar num posto de gasolina, e o carro acabar, na hora que entrar no posto, tipo assim, não tinha lógica de aquela gasolininha dar. Eu acredito nisso, eu acredito, ou eu sou ingênuo demais, porque eu acredito, mas eu não acredito que eu vou entrar aqui num carro na reserva, vou lá para Belo Horizonte, porque Deus vai fazer multiplicar. Aí eu já não acredito, nisso. Então o que eu estou querendo mostrar para você nessa noite? Que a nossa espiritualidade,
que a nossa compreensão, ela precisa ser viva, mas ela tem que ter um equilíbrio na razão. Amém ou não amém? É por isso que muita gente hoje é ridicularizada por ser crente, porque não tem um equilíbrio. Eu acompanho alguns canais de review de livros, até fiz um também, e tem um camarada que eu gosto de ouvir as resenhas dele e tal, embora ele é todo socialista, porque esses caras inteligentes, tudo tem que ser socialista, né? Baga de socialista e tal, pode fumar maconha, pode dar tiro para cima e tal, enfim. Bom bem Melene, né? Che Guevara é legal, mas eu acho legal as posições dele em outras áreas. Aí ele foi falar um pouco de depressão, está lá falando de depressão. Aí quando eu vou vendo o vídeo, eu vou lendo os comentários embaixo, acho que eu sou ansioso, vou vendo o vídeo e vendo os comentários embaixo. Aí o cara vai lá e fala assim: depressão é um bicho chamado demônio, ora em nome de Jesus que sai. Ou ele pegou esse negócio, cortou e quarou o porrete. Aí eu falei: aí os irmãos gostam, senhor. Aí os irmãos gostam, gente. Os irmãos também gostam. Os irmãos também dão motivo para o cara bater na gente, ó. Deixa eu te perguntar uma coisa, que a doutora Rovida é psicóloga. Depressão é demônio? Ué, se depressão é demônio, problema de vista é demônio, calo é demônio, dente podre é demônio, problema cardíaco é demônio, quem tem pressão alta é demônio, quem é calvo é demônio, porque tudo isso é doença. Só que uma doença é no couro cabeludo, outra doença é no olho, outra doença é no dente, outra doença é no psique, no emocional. Então Elias era endemoniado, porque Elias entrou numa caverna e falou: se me tratas assim, matas-me de uma vez, porque não sou pior do que meus antepassados, não sou pior do que me mata. Então se é assim, Jesus falou assim: ora comigo que eu estou angustiado até a morte. Olha você falando bobagem aí. Então é esse desequilíbrio que faz com que pessoas quarem o porrete na gente, como se nós fôssemos pessoas assim, que não lê nada, que não tem nenhuma estrutura intelectual nenhuma. E quando eu percebo essa pegada de que todo mundo não conhece nada, eu me deparo com esses personagens bíblicos que conheciam muito. Eles conheciam muito. Não era só revelação, não, era conhecimento. Quando você pega Paulo citando em Tito, ele citando Epimênides, ele está citando um filósofo da época. Cretenses, bestas feras, não sei o que lá mais, não sei o que, ventres ruins, preguiçosos. Ele está citando um poema da época. Então, eu tenho sim João, que foi só, revelou e tal, e tudo, mas eu tenho aqui Lucas, preparando, estudando, conversando com Teófilo, com todos os pronomes de tratamento. Excelentíssimo Teófilo. Então, eu tenho que crer, eu tenho que acreditar no poder de Deus, eu tenho que crer nas Escrituras, mas eu não posso também ignorar as coisas que são sérias, que são ciências. Sabia que Albert Einstein disse que ele disse que pouca ciência, eu esqueci essa frase que ele fala. Ele quer dizer que pouco conhecimento também vai atrapalhar a sua fé, mais ou menos um negócio assim. Pouca ciência, estava com o trem na cabeça, fugiu aqui. Então você precisa ter aqui como Lucas, não partir só para esse, sabe? Não, o Maurício é eletricista, aí vou ligar esses fios aqui pela fé, é assim? Vou ligar o neutro com o neutro não, o positivo com o negativo e Deus vai dar graça, aleluia. É assim, Maurício? Na hora que vai lá ligar a chave, bum, queima tudo. Não, vou colocar essa parede aqui, Magela, não vou colocar nem prumo, e esses ferros .05 tá ótimo. E o prédio, bum. Mas foi feito com fé, mas não teve análise nenhuma
de arquitetura. Aí caiu e você vai ser lascado por causa disso aí. De vez em quando tem igreja caindo. Lério já me mostrou um tanto. De vez em quando tem igreja caindo e matando um tanto de gente. Por quê? Porque construiu pela fé. Um engenheiro mandou colocar ferro 16 milímetros, colocou ferro 6,3. Aí, meu filho, cai mesmo. Ou você acha que o anjo já fica lá segurando isso para você? Não vai não. Então eu tenho um lado espiritual. O que eu fiz com vocês aqui na hora que eu peguei a palavra? Coloquei todo mundo de quê? Para fazer bonito? Não, para a gente orar. Eu já tive irmãos falando comigo, pastor, eu orei na minha cadeira e falei com Deus baixinho, eu, a cadeira e Deus me respondeu a oração no outro dia. Eu creio nisso, irmãos. Quem aqui quando pega estrada crê que Deus protege você e coloca o cinto de segurança? Eu creio que Deus me guarda, mas vou pôr o cinto de segurança. Quem aqui crê que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra do mal? Mas quando vai dormir, tranca o portão e confere a porta da sala, da cozinha. Eu também, porque Deus me protege, mas eu também não vou largar minha porta aberta para ladrão entrar lá. Deus protege, mas eu tenho que fazer, vamos dizer assim, né? Não está na Bíblia não, mas tenho que fazer minha parte, né? Outro texto que eu queria ver com vocês aqui, Atos, capítulo 1. Então, João, foi na revelação, João amanheceu um dia em oração, em jejum, e Deus, falou com João, e João, escreveu o Apocalipse, mas Lucas não. Lucas foi aqui, ouviu anotou, confrontou a anotação de um com o outro, foi lá no livro de Marcos, olhou o que Marcos escreveu, voltou aqui, corrigiu a palavra, voltou, até ficar pronto o documento. Aí ele falou, está pronto o meu trabalho. É igual pregar aqui. Você acha que pregar aqui é só assim? É por isso que você vê um tanto de bobagem. Não, tem que sentar, tem que ler, tem que orar a Deus, tem que pedir a Deus discernimento e entendimento. Quem está entendendo o que estou dizendo? Não é só, não, que chegou aqui, botou o dedo aqui, ó. Hugo, é só ir lá e pegar os pezinhos e fazer assim e fazer assim. Hugo, é por isso que você vê os caras todo fortão em cima com as perninhas dessa finurinha embaixo, parecendo, como é que chama aquele lá dos Minions, aquele homem mau lá, o meu malvado favorito, Gru, grossão em cima. Eu estava vendo mais feliz lá, Gru, aí você olha as perninhas dele, ele vai na academia e malha só os peitos, ele falou, ele malha só o superior. Por isso você vê que esse cara todo maiadão em cima, os braços nessa grossura, não pode ir na praia, né? E quando tira, esqueceu de malhar as pernas, malhou só a parte superior. Tem gente com aleijo aí, porque começou a fazer academia em fundo de quintal aí sem de um profissional, e aí está todo um braço maior do que o outro, um nervo. Você já viu que esse cara que vai lá e aplica? Tem um cara que faz, de vez em quando faz matéria com ele aí, todos os braços dessa grossura. E de volta e meia morre alguém, porque vai lá e aplica esse silicone de construção, aí o trem mata. Não, não é só pela fé não, tem que ter a fé, amém ou não amém? Tem que ter, você é crente, você crê em Deus, você ora a Deus, mas também tem que ter os dois pés no chão. Eu já vi um tanto de carro com adesivo atrás, presente de Deus, sendo guinchado pelo banco, porque não pagou. Se era presente de Deus, por que você não aguentou pagar? É porque foi foi só na fé, e não pegou e calculou o salário para ver se dava conta de pagar aquela prestação. Deus me deu, Deus mandou coisa nenhuma, foi você. Algum pastor doido falou para você ir lá e comprar pela fé, e você foi lá e comprou pela fé, e não tinha fé nenhuma. E fé demais às vezes não cheira bem. O que tem? Coloca para mim Lucas 14, 28 ali, deixa eu ver o que Ravana está falando ali. Então a gente deve ter esse equilíbrio. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, muito bom, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Não, eu preciso ter não é assim não.
Ah, meu pastor falou que eu não posso tomar remédio. Fala com ele que então que o leite é por conta dele, a roupa é a faculdade. Ah, meu pastor falou que não precisa estudar mais não. Então fala com ele que o rango é por conta dele. Pois eu quero que você tire a sua carteira de habilitação. Eu quero que você vá estudar. Eu quero que você se profissionaliza. Eu quero que você não para. Amém ou não amém? Quem tem uma profissão descobre uma segunda. Eu quero que você fique bom, que você faça as coisas da melhor forma. Eu quero que você aprenda a economizar. Eu quero que você aprenda a fazer um dinheirinho pouquinho, guardar e encontrar o outro ano. Eu quero que você tenha um dinheirinho guardado para que se entrar uma pandemia, você não precise ficar de cesta básica, vivendo de cesta básica dos outros não. Eu quero que você tenha um sapato a menos, não precisa ter 40 pares de sapato não, mas que você tenha um dinheirinho guardado, para não ficar recebendo humilhação dos outros. Quem está entendendo, irmãos? Esse é meu papel como pastor, te orientar. Não é fazer você não estudar, não é fazer você parar de viajar, porque viagem é do diabo. Ó, a viagem do diabo, viagem movimenta a nossa cidade, ué, tá doido? Você está ficando doido? Viagem é uma bênção. Você tem que saber o que você vai fazer na viagem. Amém ou não amém? Igual se você for putear na viagem, não. Quem putia na viagem, putia aqui também. Porque putear é o verbo que a pessoa conjuga na vida. Não é a viagem, não é a vida do cara que é bagunçada mesmo. Então são princípios que eu tenho que ter esse equilíbrio na minha mente. Preciso sim buscar o espiritual, preciso crer, claro, eu creio nisso, mas eu tenho que ter meus pés no chão. Eu creio que Deus cuida de mim, mas eu tomo meu remédio de pressão todo dia. Levantei de manhã cedinho, antes de escovar os dentes, e já estou craque, jogo para cima e... aqui ó, vou morrer nada. Ah, não, deixa eu ver meu texto aqui. Vamos pôr o texto aqui. Lucas 1. Lucas não, Atos 1. No meu tempo não dá. Olha para você ver agora. Outro assunto. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, presta atenção, aos apóstolos que escolhera, foi elevada às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Segundo texto que quero falar com vocês aqui. Jesus morreu, 3 dias depois ressuscita, reúne-se com os discípulos e vai passar as últimas instruções para eles. Então, se você pegar aí, Jesus está falando: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, porque eu fiz uma promessa, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão sabe, e tal. Aí um discípulo: mestre, sim, pode falar. Escuta, é porque agora está no período da eleição, e nós queremos saber quem rapa é essa. Aí Jesus: sério? Eu falando aqui de reino de Deus, de Espírito Santo, você me perguntar sobre... Põe para mim lá, versículo 6. Olha o que Jesus está falando. Aí Jesus está falando, até no 5 Jesus está falando, aí no 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram:
Bota o 5 lá para ver o que Jesus está falando. Olha o 5. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aí eles interrompem Jesus. 6, é a pergunta deles. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram. Jesus está achando que vai ser uma pergunta. Nossa Senhor, e como é que vai ser isso? O Espírito, nós vamos ver igual forma corpórea de pomba, nós vamos ter poder para curar. Talvez Jesus esperasse uma pergunta dessa. A pergunta deles. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Será esse o tempo em que, de novo, aí o político tal vai ganhar? Aí será, Jesus, que agora que Rodrigo Maia saiu? Aí olha o versículo 7, se Jesus não dá uma dura. Se isso aqui não é dura, eu não conheço de Bíblia. Olha aqui. Respondeu-lhes, plural, que respondeu para todos os eles que não estão prestando atenção em nada, que está preocupada com Big Brother. Jesus está falando de poder do Espírito Santo descendo sobre eles, que João o profeta tinha falado, e eles estão querendo saber por que esse cara saiu, porque agora inventou um outro tipo de não sei o que lá, contra aquele que é bi não sei o que das contas. Jesus está falando uma coisa importantíssima, e eles interrompem Jesus para colocar uma coisa mais idiota, porque o reino a Israel só foi devolvido em 1948, quando o país de Israel, quando o Estado de Israel é reconhecido pela ONU. Isso depois da Segunda Guerra Mundial, que Hitler acabou com tudo. 2000 anos, aí perguntando se vai voltar o rei, não sei o quê. Aí Jesus vai para ele e fala assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Aí ele volta para o assunto. Mas, versículo 8, mas, como eu estava dizendo, mas, entretanto, porém, recebereis poder, porque ele está falando de poder de Espírito Santo, ele não está falando de quem vai governar Israel. O que eu aprendo com isso aqui? Segunda coisa que eu aprendo: você precisa viver os princípios da sua fé, sem precisar ficar falando fora do lugar certo. Quem está entendendo? Existe um ambiente para cada coisa. A palavra de Deus diz, o sábio Salomão diz que existe um tempo para cada propósito. Imagina, você preparou-se todo para vir para o culto, aí quando chegar aqui eu começar: meus irmãos, estava vendo a Jovem Pan, quando Constantino começou a falar da troca da presidência, graças a Deus agora, aí você vai falar assim: oh meu Deus do céu, eu saio de casa para ouvir uma palavra, uma pregação, e o cara vai falar de Constantino. Quem é Constantino? Constantino que expulsava demônio lá, como é que chama o cara lá? Constantino, né? O Quiriano Reeves. É esse Quiriano Reeves que você está falando? Porque aqui não é um ambiente para isso. Quem está entendendo? O ambiente aqui é te trazer uma palavra que te joga para cima, que te joga para baixo, que te joga para um lado, que te joga para o outro. Mas que você sai daqui, aleluia, eu vou consertar. Ô pastor infeliz, falou só, quem contou para ele minha vida? Ô, mas puxou, minhas orelhas desse tamanho, igual a orelha de um Buda, de tão grande que está, tanto que esse homem puxou. Ô, mas eu não vou nessa igreja mais nunca, porque ele chamou minha atenção. Vou voltar de novo porque eu gostei. Jesus está falando para eles de coisas espirituais, eles vão envolver política. Aí na hora que é o lugar da política, eles vão envolver coisa espiritual. Assim como aqui é um lugar de falar de coisas espirituais, lá fora é um lugar de viver o espiritual nas coisas normais. Então presta atenção. Você trabalha onde? Em Baré? Faz o quê? Eletricista? Então você está lá mexendo num forno de alta tensão, sei lá como é que chama, uma máquina de alta fiação, que tem 42 fios elétricos ligados em sistemas que valem a sua casa.
E aí está você e o cara que é o eletricista mais velho que você, ali soda e aperta e corta, e você está, moço do céu, lá em Apocalipse, é porque você está bebendo, e aí o cara queima o circuito. O que ele vai falar para o seu encarregado? Não, pelo amor de Deus, estou passando até mal, perdi até o fôlego, tira aquele Elmer de perto de mim. Eu prefiro trabalhar sozinho, porque aquele cara, presta atenção, é um pastor falando para você parar de ser chato. Aquele cara só fala de Bíblia. Pastor, mas não é bom falar de Bíblia? É. Onde? No lugar e na hora certa. No lugar e na hora certa. O Leles, engenheiro, fazer um jabá, Lagoa Forte. Aí você me contrata para trabalhar no Lagoa Forte, sou seu mano, você gosta de mim, vou trabalhar lá fazendo projeto. Aí trabalha eu na sala, mais uns 4 desenhistas, e aí nós estamos fazendo uns projetos, e aí você fala, ó, Vinícius, faz os projetos aí, beleza, isso aqui é seu, isso aqui é de fulano, isso aqui é de Beltrano, isso aqui é de ciclano. Aí 2 dias depois você vem, e aí os projetos estão prontos? Não, está quase acabando, aí de repente, o que está acontecendo? E o povo não quer ser dedo duro, não é nada não, tá. Até quem fala assim, Les, não dá não, moço, o cara traz Bíblia, o cara traz projeto de PGM, o cara traz música, o cara traz, ele traz mensagem, ele traz fone de ouvido, ele bota o fone no ouvido da gente, ele abre lá os sementes de fé, cara, não dá, bicho, porque a hora que a gente está aqui concentrado, é muito gostoso ouvir. Irmãos, quem gosta de ouvir as coisas de Deus? É claro, vocês estão aqui, vocês gostam, mas onde? No lugar certo. Agora, quando eu estou lá, cortando lá os fios, eu preciso o quê? Viver. Deu para entender, Cristiano? Viver a minha fé, não falar da minha fé, viver minha fé. Sobrou lá uns 3 quilos lá de cobre, olha, eu vou jogar isso aqui, você pega, não, mexe com isso não, cara, isso aí é da empresa, não quero nem saber disso. Isso é um princípio da sua fé. Quem está entendendo? Que é um princípio. Eu estou vivendo o princípio. Eu não estou blá, nem sei o quê. Aí eu falo, não, é chato demais, cara. E eu não estou falando isso aqui, seu patrão sendo crente, ele vai achar ruim com você. Porque a hora de trabalhar, irmãos, é hora de quê? Hora de trabalhar é hora de crer. De quê? Trabalhar, cara. E a gente precisa saber separar essas coisas. Então o Júlio trabalha lá no banco. Hora de trabalhar é o que, Júlio? Trabalhar, cara. É trabalhar. Pode ser eu trabalhando do seu lado. Nosso negócio ali é trabalhar, bicho. É desenvolver serviço. É soltar serviço, cara. Entendeu? É soltar. Não é ficar. Não, aí você está lá na contabilidade fazendo cálculo, fazendo não sei o que lá, folha de pagamento. Aí chega eu. Você viu o que está escrito em Mateus 16, 42, 32, 44? Eles perdeu a conta do trem, ué. Acabou. Imagina, cara. Não, eu tenho que ter um equilíbrio. Irmãos, quem está entendendo o que eu estou querendo falar para vocês? Eu falei que vocês tinham que prestar atenção. Por que tem muita gente perdendo serviço? Esse dia eu conversava com alguém, eu fiquei triste quando ele diz assim, cara, sabe qual é os caras mais difíceis de trabalhar com eles? Crente. Eu fiquei triste com essa palavra. Eu fiquei triste. Principalmente se o crente está trabalhando com outro crente. Porque quando um crente está trabalhando com outro crente, ele tende a confundir as coisas. Não, crente é crente, serviço é serviço, dinheiro é dinheiro, combinado é combinado. Amém ou não amém, irmãos? Sim ou não, igreja? Uai, Senhor, mas aí como é que fica? E quem vai? É Herodes? É Filipe? É quem? É Pilatos? Jesus? Não, Senhor, eu estou falando de Espírito Santo. Aqui, rapaz, no versículo 9, Jesus sobe para o céu. Bota lá para mim, versículo 9. Cara, Jesus estava na hora de ir embora e os caras estão querendo saber de política, cara. Ah, pelo amor de Deus, Senhor. Olha lá, dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Olha que oportunidade que esses caras estavam perdendo. Política eles falavam com outra pessoa,
E às vezes a gente faz assim. Ah não, eu estou sendo mandado embora por causa de perseguição espiritual. Não é não, irmão. Você está sendo mandado embora porque você não tem sabedoria. Porque está faltando discernimento, cara. Porque está faltando equilíbrio. Está falando muito, vivendo pouco. Falando no lugar errado. Irmãos, crente é vida. Você morre, você dá a sua vida. E não precisa te falar muita coisa, não. Hora de trabalhar é hora de quê, irmãos? Deixa eu te falar que você, quem te contratou para trabalhar quer que você dê resultado. Hugo, personal. Aí eu, Hugo, vou pagar você, quanto que é? Tanto, vamos, passa o cartão. Aí na hora de começar, Hugo, falar que você está aí. Não, cara. Daqui a pouco o povo está cortando fila do cara. Quem está entendendo? Daqui a pouco não, o Hugo só prega para a gente. Não. Ah, então não pode falar de Jesus? É claro. Mas só que existe um tempo para cada da vida. Cada momento. Hora de trabalhar, hora de quê, Valmir? Trabalhar, cara. Quero saber de futebol agora. Aí você trabalhando lá agora, aí você começa a falar, não, porque o Cruzeiro, porque o Atlético é bom, porque... não, para, não quero saber disso aqui não, agora é hora de trabalhar, na hora do almoço vocês conversam sobre isso, mas agora eu quero que vocês trabalhem, agora eu quero que vocês rendam serviço, agora eu não quero saber de economia, agora eu não quero saber de futebol, agora eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Bíblia, eu quero saber de serviço. Agora, o princípio está na sua vida. O princípio você vive ele. O princípio você está vivendo ele. Último texto, aí mesmo em Atos, capítulo 1. Versículo 15. Eu vou contar a história, não vou ler não. A história aqui é que Judas morre. Eram 12, precisava de ser 12, tinha 11. Aí Pedro fala, olha, Judas se desviou e foi para o seu lugar de destruição, de derrota. Precisamos levantar um para ficar no lugar de Judas. Eu quero que vocês enviem alguém, digam 2 nomes para nós. Pedro diz para a igreja, tinha 120 pessoas reunidas, que vocês escolham 2 nomes. Aí diz a Bíblia que escolheram um homem chamado José, cognominado Justo, e um homem chamado Matias. Esses homens deveriam ter andado com eles desde quando João Batista pregava. Ó, para você ver, a gente está caminhando com eles, aí chama o Zé é justo, e o Zé está lá, todo satisfeito, falou, agora é a minha vez, porque daquela outra vez, esse miserável desse Judas tomou meu lugar, e era um pingaiada, nem crente esse Judas era, e Jesus ainda deu para ele o cargo de tesoureiro, agora é minha vez. E aí chama um outro chamado Matias, está aqui do lado aqui. Aí Pedro faz uma oração, Senhor, escolhe quem que o Senhor quer e tal, não sei o que, para ocupar o lugar de quem saiu. Aí eu não sei como é que foi, não sei, a direção caiu em Matias. E o Zé? De novo para Vinícius, de novo o Zé sobrou. É sobre o Zé que eu quero falar para fechar. O Zé desviou? De novo, eu também não vou ficar nessa igreja mais não, porque desde a época de João Batista estou querendo ser escolhido, e ninguém me escolhe, e eles escolheu Judas, e eles escolheu esse cachaceiro desse Judas, desviado do cão, até suicidar, esse Judas suicidou, e eu fiquei calado, 3 anos calado, esperando minha vez, agora chega a minha vez, aí escolhe agora o Matias, e eu sobrei, também não quero mais essa igreja. Fez isso? O que eu quero falar aqui? Equilíbrio, maturidade. Sabe uma coisa que a gente precisa ter, irmãos? Maturidade. Você vai ouvir não. Você vai trabalhar com um cara aqui da igreja, e o cara vai te mandar embora, lá do serviço que vocês trabalham lá. E sabe o que a igreja tem com isso? Não escutei não. Nada. Nada. Você vai na
ficar devendo um irmão aí, e o irmão vai protestar seu nome lá no PC. E sabe o que a igreja tem com isso? Nada. A igreja não tem nada com isso. Jesus não tem nada com isso. Então, maturidade é parar de punir a igreja por atitude de outras pessoas da igreja. Agora você arruma um rolo aí com um pedreiro e larga a igreja. Você arruma uma encrenca aí com um motorista e larga a igreja. Oxê, isso é falta de maturidade, ué. Ah, eu pedi o Valmir umas prontas, ele não me deu, estou saindo da igreja. Ai, você nunca foi crente não, você nunca foi firme em Jesus, não. Esse irmão do seu lado vai dizer não para você, vai fazer um negócio que você não vai ficar satisfeito. Ah, senta do outro lado da igreja, ele está para cá, você está para lá, depois vocês tomam ceia e pede perdão ao outro de novo. Mas largar a igreja, largar Jesus, porque teve um bico-bico com um membro de igreja, com outro irmão de igreja. Aí está namorando, não deu certo, vou sair da igreja. Mas que diabo é isso? Ô gente, não senhor. Quem já ouviu falar para emprestar cheque aqui? Empresta seu cheque, faça isso, o irmão precisa. Quem já viu dizer isso aqui? Nunca, né? Mas quem já ouviu falar assim, não empresta cheque, não empresta cartão de crédito? Quem já ouviu falar, não empresta carro? Quem já ouviu? Agora você empresta seu cheque, o irmão não cobre e você saia da igreja? Eu não entendi você não, hein? Eu não consigo entender você não. O que tem a ver a igreja com isso? Então está a mesma coisa aqui, ué. O Matias, o Zé justo, pela segunda vez não foi escolhido. E sabe o que aconteceu com o Zé? Continuou firme. Não, estou aqui. Vou servir o Senhor do jeito que o Senhor quiser. Sabe como é que chama isso, irmãos? Maturidade. Você vai ter um incrisípiozinho com alguém na igreja, uma igreja desse tamanho, não tiver ninguém para dar uma rosnadinha com o outro, esse povo está tudo morto. Uma hora um trem, uma esbarradinha aí, você ia estacionar, o irmão chegou primeiro, estacionou e desceu. Tomei essa benção e entra para dentro, adorar a Deus. Vou sair da igreja porque esse irmão tomou minha vaga no estacionamento. O que igreja tem a ver com isso? Isso chama maturidade. Vai fazer negócio com alguém aqui da igreja? Faça como se o irmão da igreja não fosse. Negócio, irmandade é a parte. Você faz um menos? Faço. R$30 a menos. Passa o cartão, acabou nossa conversa, vou fazer seu serviço. E se precisar te levar na justiça? Ué, leva, o problema é seu. Ué. Vocês conversou, não deu, me procurou, não deu, ué, faz o que vocês quiserem. Ué. Paulo falou para não fazer isso, mas se você quiser fazer. E como é que eu vou fazer com ele lá na igreja? Uai, entra assim, ó. Não quer consertar? Ah, mas o senhor está ensinando coisa errada. Quando seus filhos brigam, você manda um para a rua? Some daqui, você some daqui. Não quero ver você mais nessa casa. Quem faz isso? Nem mãe nenhuma. Porque a gente quer os filhos da gente junto, a gente quer que eles se consertem lá, que eles dão o jeito dele lá e fiquem juntos. Que essa palavra sirva para você colocar em prática na sua vida. 3 coisas. Eu sou equilibrado espiritualmente, mas também faço cálculos matemáticos para ver se meu dinheiro dá para comprar. Eu vou orar a Deus, mas eu vou fazer a cirurgia que o médico falou que eu tenho que fazer. Quem está crendo? Ah, sim, vou crer, vou. Aleluia. Segundo, espiritual, na igreja, aprendi o princípio, vou levar para a vida. Serviço? Não, serviço é serviço. Serviço é serviço. E se começar a falar comigo de igreja no local de serviço, fala assim, irmão, depois a gente conversa sobre isso. Vamos para a escola bíblica, lá numa conversa. Aqui não, cara, aqui daqui a pouco vão chamar a atenção da gente aqui, bicho. Daqui a pouco vão reclamar da gente aqui, que a gente fica falando de Bíblia aqui o tempo todinho. Ah, mas é tão gostoso falar de Bíblia. Sim, mas vamos marcar uma hora para nós conversar de Bíblia em outro lugar. Aqui, cara, a nossa hora ela é o quê? Comprada. E terceiro, maturidade. Nem sempre as coisas vão dar certo para mim. Nem sempre eu vou dar certo com o irmão. Isso não quer dizer que a gente não possa conviver junto. Isso não quer dizer que a gente não possa congregar junto.
Isso não quer dizer que eu vou agora distanciar, sair da igreja. Não, sou. Igreja, irmão, isso é igual uma família. Você faz parte, cara. O negócio isso é entranhado na gente. A gente faz parte daquele grupo ali. Não é verdade? Faz parte, é uma família. E família é assim, tem o tio bacana, tem um cunhado chato, tem tudo no meio, é família, cara. Então, dada essa palavra, vamos ficar de pé para a gente orar? Ah, tá. É isso aqui. Ô, rapaz. A frase é essa aqui, ó. Pouco conhecimento é uma coisa perigosa. Muito conhecimento também. Frase de Albert Einstein. Então, o que tem que ter no meio dos dois? Eu tenho que ser espiritual, creio, oro, mas eu tenho também que estar com o pé no físico. Amém, amados? Vamos pegar os exames que deram errado, triglicérides, eu esqueço o nome dos trem tudo, senhor. Triglicérides, colesterol, açúcar é o quê? Glicose, glicemia de jejum, trem está tudo atrapalhado. Aí fala assim, não, vou orar e Deus vai fazer esses trem voltar tudo para o lugar de novo, porque Deus é bom e pode. Amém, mas vai fazer uma caminhada não para você ver. Não fecha a boquinha de noite não. Fica aí comendo trem doce, para você ver se a diabetes não monta em cima, e você tem que apertar a insulina todo dia na barriga, mesmo sendo crente. Não, você tem que ter esse equilíbrio. Amém, amados? Amém, amados? Foi por causa disso, ó, que com tristeza eu falo que teve uma ruma de pastor que suicidou esses anos para trás. E sabe por quê? Não, negócio de depressão é do capeta. Eu diabo de fazer terapia, conversar com psicólogo. Sou homem de Deus. Acabou. O homem de Deus dando tiro na cabeça. Por quê? Porque não aceitou que é humano. Olha para mim aqui, ó. Fala para o irmão que está do lado, você é um ser humano. Você é um ser humano. Você tem sangue rodando aí, ó. Fator RH, você tem. Você é um ser humano. Se você adoecer, isso não é pecado, isso é coisa do humano mesmo. Tira essas bobagens da cabeça. Escuta seu pastor, pelo amor de Deus. Não está bem emocionalmente? Vai procurar um profissional da área. Tem muita gente boa. Procura um, conselho, procura um que tenha temor de Deus. Pronto, ele vai ter o princípio de Deus e a ciência para te ajudar. Pronto. Está acima do peso? Jesus, vou caminhar, Jesus, eu vou fechar minha boca. Melhor do que colocar a mão na pança, né? Vou fazer Muay Thai, fazer jiu-jitsu, vou para academia. Jesus, tira essa gordura da minha barriga. Não vai tirar, irmão, não vai tirar. Eu queria ver a Lana, eu vou até entrar hoje, ver se eu acho a Lana no Facebook. Manda para escuta a pregação aí, ó. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar seu povo e pedir ao Senhor que derrame sobre eles a tua graça e a tua misericórdia, que nós possamos servir o Senhor com alegria, que nós possamos ter uma fé equilibrada, uma fé que possa atrair pessoas a servir ao Deus que nós servimos, porque nós temos um equilíbrio no nosso modo de congregar e de adorar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, fé equilibrada. Nós observamos Jesus, ele ia para a oração, mas ele ia numa festa de casamento. Ele era uma pessoa equilibrada, ele estava pregando a palavra, curando enfermo, mas ele fazia almoços e jantares ali com os seus discípulos para conversar, para orientar. Ele sentava crianças e explicava que o reino dos céus, quem não se tornar como uma criança, não vai entrar nos céus. Então a gente percebe um Jesus equilibrado, um Jesus que curou, orou, expulsou demônio, fez tudo, mas quando estava triste no Getsemane, chama 3 discípulos e fala: vigia comigo um pouco, ora comigo um pouco, porque eu estou angustiado. Isso é muito lindo de se ver, o nosso Deus Todo-Poderoso pedindo 3 discípulos para orar com ele. Isso mostra a humanidade de Jesus, e isso nos ensina, se Jesus sendo Deus, não teve vergonha
de pedir oração, de falar, eu estou angustiado, ora por mim, ora comigo, faça ideia a gente. Então, Senhor, tira da gente esse complexo de super-homem, de anjo, tira isso da gente, pelo amor de Deus, mostra para a gente com entendimento que nós somos seres humanos. Esse Covid matou muito crente, por causa de bobagem. Não, eu sou crente, Deus me guarda, não sei o que, bobagem, muita gente já perdeu a vida por causa de bobice, que não tem nada a ver com o Evangelho. Livra a gente disso, Senhor, em nome de Jesus. Erga suas mãos, que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus, o nosso Senhor, olha, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Deus abençoe, semana de trabalho abençoada para você.